Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. Esse vídeo vai ser especial para nós falarmos sobre todos os elementos que existem no construtor Breeze. Tá? Se você ainda não utiliza o Breeze, provavelmente você não está no nosso curso, não é nosso aluno. Então clica no botão abaixo para você comprar o nosso curso e se tornar o nosso aluno hoje ainda, tá? Comece a treinar. O quanto antes você começar a treinar, mais rápido você faz suas páginas e mais rápido você começa a ganhar dinheiro, tá bom? Beleza, vamos entender aqui uma das partes mais importantes do construtor, que são os elementos, tá? Todos esses elementos, eles existem para facilitar a sua produção. Eles existem simplesmente para que você não fique arrastando elementos de um lado para o outro sem sentido, para que você não tenha que viajar toda uma tela para cima e para baixo para conseguir atingir um objetivo na sua construção no seu site. Então o Breeze facilitou isso, é melhor que o Elementor, é melhor que o Divi, é melhor que o Oxygen, é melhor que o WP Bakery, ele é melhor que todos os outros construtores porque ele facilita o seu processo de construção. É simplesmente selecionar o elemento e arrastar. Só que como esse processo é simples, vale a pena a gente dedicar um tempo com todos os elementos, tá? Isso vai te ajudar na construção do seu site e principalmente entendendo a função de cada um desses elementos na hora que você precisar em algum momento no seu projeto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar uma página qualquer aqui, só para a gente utilizar como exemplo. Essa página não vai ter uma estrutura, não vai ter um design, nós vamos utilizar só como palco para os nossos elementos. Então eu vou colocar aqui o nome dessa página como elementos. Vou publicar essa página. Em seguida, eu já vou conferir o nossa URL para ver se o nome da página está batendo com a nossa URL, isso é importante. Em seguida, clicar para editar com o Breeze. Muito bem, eu vou criar aqui então um bloco em branco, clicando aqui no centro da página. Em seguida eu vou clicar em um bloco branco, vou criar o meu próprio bloco e ele está aqui, tá? Eu posso aumentar a altura dele, tanto em cima como também na parte inferior. E nesse espaço onde está o quadrado aqui, essa parte pontilhada, é onde eu vou começar a colocar os meus elementos, ok? Muito bem. Tem duas informações importantes. Quando você cria um bloco em branco, você pode manter o bloco centralizado, ou seja, limitado ao centro da página, ou você pode utilizar o bloco em página inteira. Isso você vem aqui nas configurações do bloco, sempre do lado direito, lembrando, nas configurações de todo o bloco, em configurações, e agora ele está no modo em caixa. Eu posso expandir como em modo completo. Você vai notar que a caixa agora expandiu. O que a gente chamava antigamente de full screen ou boxed, né? Quadrado dentro da caixa ou tela completa, certo? Então eu vou voltar aqui para o meu formato de caixa. Eu quero que o meu template fique dentro da limitação da resolução da tela comum. E agora a gente vai começar a adicionar os nossos objetos, tá? Onde os objetos ficam? Sempre do lado esquerdo, aqui o primeiro item, com o botão de mais. E aqui você tem toda a sua listagem de elementos, tá? Hoje nós vamos falar sobre os elementos principais, tá? Até a parte do social. Num outro vídeo nós vamos falar sobre a questão dos blogs, que é um assunto um pouco mais extenso. Então vamos lá, vamos começar com o texto? Primeiro então, clico no botão mais, do lado esquerdo, pego a ferramenta texto, arrasto para a minha área de construção e solto. E assim você já tem o seu texto aqui para poder manipular. Vou copiar esse texto e colar, como você faz no Word, como você faz nas redes sociais, no seu e-mail, por exemplo. É simples de editar e aqui eu tenho um texto, certo? Fora isso, eu posso duplicar clicando no texto e agora eu tenho dois. E esse aqui eu vou dedicar para que seja um título, vou chamar ele de título. Aqui nas configurações do texto, você pode clicar no texto, sempre na primeira opção, clica no texto, e aqui você tem o formato parágrafo. Você pode trocar para subtítulo, você pode trocar para acima do título, você pode trocar para todos os cabeçalhos de 1 a 5, então sendo 1 o maior e o 5 ou o 6 o menor, e você também pode utilizar o texto como no formato botão, sem precisar que tenha o formato do botão. O texto em si ele é chamado de link ou hyperlink também dentro da navegação, tá? Então você tem aqui de 1 a 6 todos os títulos ou os cabeçalhos e assim por diante você pode determinar. Vou determinar aqui o tamanho 1,
Eu vou duplicar esse texto aqui novamente, cliquei e dupliquei aqui com o botão duplicar, e aqui eu vou colocar uma opção acima do texto, ou seja, above the title, ou seja, acima do texto, acima do título. Vou aumentar aqui, então eu tenho um micro texto, um título normal e um texto maior. Para você alterar as cores é mais simples ainda, clica no texto, clica na caixa de cores e você determina qual é a cor que você quer, se você deseja que tenha sombra e se você deseja que esse título tenha alguma máscara, ou seja, você pode inserir uma imagem dentro desse texto. Eu vou aumentar esse texto um pouco mais para que você perceba o efeito de máscara, tá? Vou colocar esse texto no tamanho 90 e vou deixar esse texto totalmente black. E agora eu vou adicionar uma imagem dentro do texto. Essa é uma funcionalidade que nem todos os construtores têm. Vou inserir a foto dessa garota aqui. Muito bem, aqui você pode perceber que ela está inserida. É claro que eu também posso mexer com a intensidade dessa imagem e também posso mexer com a máscara da cor. Geralmente isso são para textos decorativos, mas é bom você saber que essa possibilidade existe, certo? Então esse é o texto. Vou deletar aqui os meus textos, clicando no texto e deletando. E vamos partir para o próximo. O próximo elemento vai ser o botão. Botão, você clica no botão, arrasta, e aqui você cria o botão. Você troca o texto do botão simplesmente digitando. Então eu posso colocar aqui texto do botão. E aqui você pode aumentar o texto e o botão vai aumentando proporcionalmente. Se você clicar no botão, na primeira opção, como sempre, na primeira opção, e colocar formato arredondado ou o arredondamento customizado de acordo com o seu gosto. Ele pode ser tamanho grande padrão, médio padrão ou pequeno padrão, ou você pode também aumentar a largura dele até 100 pixels, tá? A altura também você pode aumentar até 100 pixels, que é a limitação. Você pode deixar só a borda, sem nada, sem nenhum tipo de borda ou fundo, ou você pode deixar 100% preenchido. No caso do ícone, você pode deletar o ícone, adicionar novos ícones e mexer na livraria de ícones para que esse ícone seja adicionado na sequência do botão. Esse ícone pode estar na direita ou como também pode estar na esquerda. Os tamanhos eles vão variar de 16 a 32 ou customizado indo até 100 pixels, certo? Você pode arrastar o botão para diversas posições, tanto dentro de caixas como de forma isolada também. Próximo objeto vai ser o ícone. O ícone, como nós acabamos de mostrar no botão, ele pode ser alterado dentro do próprio elemento, do próprio menu do ícone, onde você pode utilizar a biblioteca de ícones. Você tem ícones que são só feitos com o contorno dele, outros que são preenchidos e outros que são preenchidos com o contorno do ícone. Então você escolhe qual das três livrarias vai se adaptar melhor ao seu projeto, tá? Existem projetos que não precisam de ícones tão carregados, só apenas o pontilhado ao redor é suficiente, o contorno é suficiente. Outros não, às vezes você precisa de um ícone um pouco mais forte em termos de cor. Então vai de acordo com o seu projeto, tá? Vou colocar aqui um ícone desse raio, vou aumentar manualmente, e aqui dentro você também pode fazer algumas alterações, como também o fundo. Você pode colocar um fundo arredondado, somente pontilhado, sem fundo, e o arredondamento fica também de acordo com o seu gosto. Você pode deixar 100% quadrado ou arredondar de acordo com o design do seu projeto. O tamanho da margem pode variar também e a grossura da borda da mesma forma, tá? Todos os ícones eles possuem sua própria identidade, eles vêm de uma biblioteca livre e pública e todos esses ícones já vêm de fábrica no Breezy, você não precisa pagar nada mais. Outros construtores, você geralmente precisa pagar para ter esses ícones ou uma livraria de ícones. Essa é uma outra vantagem de você utilizar o Breezy, tá? O ícone pode ser arrastado para cima e para baixo, como normalmente você faz em todos os objetos, e aqui você pode determinar também as cores, sombras, bordas e fazer toda a configuração de acordo com o seu design, certo? Beleza, vamos para o próximo elemento, que é a imagem. Você pega a imagem, arrasta até o quadrado
E aqui você troca a imagem, clicando sempre na primeira opção novamente, clica, e você adiciona e puxa uma imagem direto da sua biblioteca de imagens no seu WordPress. Sempre você pode editar a imagem em vários aspectos, você pode diminuir manualmente de acordo com o seu gosto, mas geralmente a imagem vai se adaptar ao ambiente no qual ela foi inserida. Se você utilizar quadrado e trouxer uma imagem para um quadrado, a imagem virá quadrada, mas você pode alterar, clicando na imagem, configurações, e você pode colocar 100% de altura e 100% de largura. Então esse seria o tamanho original, mas é muito grande, claro, para o seu layout, você vai diminuir de acordo com a sua necessidade. Você pode duplicar as imagens, no caso uma em cima e uma abaixo, e na primeira de cima você pode trabalhar várias configurações de cores. Por exemplo, você pode trabalhar o contraste, pode trabalhar o brilho e a saturação. Contraste, saturação e brilho, e também os filtros criativos da imagem, sem precisar sequer ir no Photoshop para fazer qualquer tipo de edição. Você faz tudo dentro do construtor. Outras configurações também muito interessantes é que você pode abrir numa pop-up automaticamente, selecionando a opção Lightbox. Quando você clica na opção Lightbox, você automaticamente transfere essa imagem para um formato de galeria de fotos. Ou seja, quando você clicar na imagem, você vai poder ver a imagem no tamanho original dentro da resolução de cada equipamento. Fora isso, você também tem as opções de arredondamento, que ficam nas configurações detalhadas, e você pode configurar os cantos de acordo com o seu gosto. Quadrado, arredondado ou customizado. Uma outra coisa interessante no Breezy é a posição livre que você pode dar para esses elementos. Se você clicar na imagem e vier em configurações, mais configurações, você pode colocar esse objeto como absoluto, ou seja, ele sempre vai estar presente num determinado ponto da sua página. Ele vai permanecer ali independente da resolução ou independente da navegação para cima ou para baixo. Você pode aumentar essa imagem para que ele tenha um design exclusivo e customizado. Se você preferir que ele tenha uma outra funcionalidade, e eu vou adicionar novos blocos aqui, eu vou adicionar um outro bloco para que você veja o efeito quando eu rolar a tela para baixo. Você também pode ter a opção em mais configurações da imagem em formato fixo, ou seja, independente da sua rolagem, independente de para onde você for na sua página, para cima ou para baixo, esse objeto vai permanecer fixo, independente da rolagem. Essa é outra funcionalidade muito boa do Breezy, e que você pode criar vários cenários com o seu layout, com o seu template, para que a pessoa tenha uma informação sempre presente na tela. Vou deletar esses dois blocos, deletar a imagem também, e vamos adicionar o nosso próximo elemento. O próximo elemento é o áudio. O elemento de áudio é bem interessante porque você pode utilizar a plataforma SoundCloud para você tocar o seu áudio, ou você pode utilizar um áudio dentro do seu site, ou seja, um MP3, um MIDI ou qualquer outro formato, Wave, por exemplo, que pode ser tocado direto do seu servidor. Nós não recomendamos isso porque você vai aumentar o seu consumo de banda no seu servidor, vai ficar um projeto muito caro, mas nós recomendamos você colocar dentro do SoundCloud, porque no SoundCloud você vai poder subir o seu arquivo e simplesmente colocar o URL dentro do seu projeto e tocar sem precisar ter algum custo a mais adicional. No caso, a gente tem um exemplo no áudio aqui de um arquivo do SoundCloud. Eu vou atualizar a minha página e nós vamos ver isso no preview e entender como esse áudio funciona. Aqui eu tenho o nosso áudio tocando perfeitamente. Mas você percebe que esse áudio está totalmente no formato full screen, ele está tomando toda a largura da tela. Se não for esse o objetivo, você também pode diminuir o tamanho do áudio para que ele se adapte de acordo com o seu layout. Tá? Ele não precisa ficar totalmente na sua página. Você pode adicionar ele próximo de uma imagem, dentro de uma tabela e assim por diante. Áudio é algo muito simples. Quando você clica no áudio, no primeiro menu,
você vai determinar de onde você vai puxar esse áudio. Se da plataforma SoundCloud ou se vai ser personalizado. Personalizado você já pode adicionar o arquivo diretamente dentro do construtor ou você pode utilizar qualquer outro método como o SoundCloud e um link direto na internet. Você pode trocar a imagem, ou seja, deixar literalmente a imagem do álbum ou a imagem do álbum e o player. A reprodução pode ser automatizada ou não, isso depende do gosto do seu cliente ou de acordo com o seu projeto, tá? Em termos de cores, você pode adicionar a borda. Em outros momentos, você também pode adicionar a largura ou a altura do seu objeto de áudio, certo? Legal. Esse é o objeto de áudio. Vamos para o próximo elemento. Clica no botão mais do lado esquerdo e agora você tem o vídeo. Na questão do vídeo, você tem aqui um momento específico só para o vídeo. E aqui você pode adicionar vídeos do YouTube, do Vimeo ou um vídeo que esteja instalado no seu servidor. Da mesma forma como a gente comentou com relação ao áudio, é sempre bom ter os vídeos instalados de forma externa para evitar qualquer custo adicional de banda, tá? Aqui você pode colocar um link direto no YouTube. Eu vou pegar um link qualquer aqui para a gente poder utilizar como exemplo. Vou pegar esse link desse concerto. Vou colocar aqui, colar dentro da minha área de link e o vídeo já automaticamente carrega dentro do meu construtor. Um outro detalhe importante é que aqui você também pode tirar os controles do vídeo para que a pessoa não avance ou volte o vídeo. Ela vai ter a condição de apenas pausar o vídeo. Você pode cobrir com uma nova capa específica. Então vou colocar aqui uma imagem só para exemplificar. Eu quero que essa imagem de fato seja a capa do meu vídeo. Se não for isso que eu quero, eu posso eliminar e deixar a capa original do YouTube. E também posso trabalhar os filtros de acordo com a minha necessidade. Fora isso, o vídeo ele se adapta muito bem em qualquer área do site, tanto em tamanho, dimensões, altura, e você pode arrastar para qualquer área do seu site. Então vamos para o último elemento desse vídeo, que vai ser o espaço. O espaço é muito importante porque ele te dá uma condição de espaçamento customizado. Você não precisa ficar dependente da pixelação de todos os elementos do seu site. Cada elemento tem um espaçamento padrão por pixels, mas você também pode adicionar espaçamentos customizados com essa ferramenta espaço. Então vou adicionar aqui um elemento, vou adicionar um bloco qualquer, e aqui você percebe que nessa situação, vou deletar esse bloco aqui de cima para não ocupar espaço, você percebe que nessa situação aqui eu tenho um título, tenho um botão e tenho a foto dos 3 celulares. Se eu quiser aumentar o distanciamento entre esse texto e esse botão, eu posso utilizar o espaço como ferramenta. Então eu vou pegar aqui na minha caixa de ferramentas e vou colocar o espaço entre esses dois elementos. Você percebe que quando você arrasta um elemento, ele automaticamente te mostra onde você vai colocar o elemento, quais são as opções de local. E as opções de local são bem claras entre os dois elementos aqui. Vou colocar entre esses dois elementos e aqui agora eu posso criar um espaçamento customizado. É claro que existe uma limitação, é uma limitação bem pequena, de 3 pixels de altura, mas é suficiente para dar um distanciamento padrão para os dois objetos. Se você quiser que seja maior, basta você clicar no espaçamento, vir em configurações e aí você altera a altura de acordo com o seu gosto. Certo? Legal. Então nesse vídeo nós visitamos praticamente 7 elementos: texto, botão, ícone, imagem, áudio, vídeo e espaço. São 3 elementos que são utilizados literalmente em todos os projetos e facilitam a sua vida no momento que você está criando e desenvolvendo a sua página. Okay? No próximo vídeo nós vamos dar mais uma geral nos próximos elementos, que vão ser linha, mapa, mídia interna, que no caso são os códigos de embed, iframes e todos os códigos específicos de plataformas exteriores ou plataformas externas ao seu projeto, formulários, caixas com ícones e texto de ícones. Nós vamos falar também do contador, tá? Visite a sua barra de objetos, sua barra de elementos, para você ter ainda mais opções para o seu projeto e não ficar travado sem opções de criação ou de elementos para o seu site, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima, tchau!